Então, pessoal, oficialmente boa noite, né? Boa Vamos noite, Gabriel. Boa noite. começar o assunto de hoje. Hoje está bem tranquilo, tá? Talvez a gente nem use o tempo todo. Se não tiverem muitas dúvidas, muitas questões, está bem tranquilo. A gente vai falar um pouquinho sobre Malthus, Marx e o neomalthusianismo, que são olhares que a gente tem a respeito da população, né? São análises a respeito da população que alguns atores fizeram, né, ao longo da sua vida, assim. Então é isso que a gente vai dar uma Tá olhada gravando, Gabriel? Oi, Rosângela. Tá gravando? Tá Tá gravando. gravando? Tá gravando. É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então é bem tranquilo, né? O exercício, vou deixar um exercício obrigatório, né? Essa semana é a semana da geografia de exercício. Ou era semana passada? Acho que era semana passada. Essa semana a gente vai ter opcional de novo. Porque semana passada a gente não teve aula, né? Mas eu vou deixar um exercício de qualquer forma. Que ele vai ser bem simples. Eu vou pedir para vocês lerem um texto. Que ele vai ter um conteúdo da aula e um pouquinho a mais, assim, alguma coisinha a mais, alguma coisa interessante que a gente possa trabalhar. E vocês vão responder duas questões. Tá bem simples, nada complicado demais. Mas é importante que vocês façam, tá, pessoal? Mesmo sendo opcional, não precisa ficar inseguro. Se tiver alguma dúvida, me manda. Não precisa preocupar, tá? Então vamos começar. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Pessoal, o ventilador tá atrapalhando? Vocês não conseguiram ouvir direitinho? Sim. Sim? Então tá. Qualquer coisa. O da Eliana que tá atrapalhando um pouco aí. Tá Tá dando atrapalhando? chiado no dela aí. Eliana. Eliana. Gabriel, o Oi. microfone tá ligado? Tá ligado, Eliana? Tá dando interferência aí. Ô, professor, Pode falar, Conceição. tem que abrir outro escalonamento de tarefa e de atividade. Temos que o dia 10. O meu foi semana passada. Mas aí eu passo pra vocês uma atividade opcional, né? Essa semana mesmo, já que semana passada a gente não encontrou, tá? Então vai ficar a atividade opcional. Professor, Oi, Eliana. então é melhor corrigir a outra, né? Não? Uai, vocês estão achando que tem necessidade de corrigir agora? Porque é igual eu tô comentando com o Paulo mais cedo. Tem uma aula no final desse bloco de geografia da população que a gente vai ver um pouquinho, né? Vai revisitar as questões que vocês mais tiveram dúvidas, esclarecer algumas atividades. Mas se vocês verem necessidade de corrigir esses exercícios para além da aula de revisão, a gente pode corrigir também. O que vocês preferem? Eu prefiro na aula de revisão. Então tá. Mais alguém? Na aula de revisão, então, né? Então tá. Então vamos deixar pra aula de revisão. Mas... Boa noite, Gabriel. Boa noite. Mas qualquer Boa noite, dúvida... Gabriel. Boa noite, Geralda. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Boa noite, Cris. Boa noite. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, que vocês forem tendo, vocês podem me mandar. Quem quiser revisitar essas questões que eu passei na aula passada, que são opcionais, só lembrando de novo, podem me perguntar, podem me mandar. Essas questões não têm data limite. Igual todas as questões opcionais, elas não vão ter data limite. Vocês podem ir me enviando conforme vocês forem fazendo. Que vai ficar tudo tranquilo, tá? Não precisa preocupar demais com isso. Então vamos começar. Só aceitar aqui que alguém chegou. Então vamos lá, pessoal. A aula de hoje, a gente vai falar de Malthus. Peraí que mais alguém chegou. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, William. Boa noite, William. Boa noite. Boa Boa noite. noite, William. Você ressuscitou? Boa noite, William. Aos poucos. É isso aí. Então, gente, hoje a gente vai falar de Malthus, Marx e neomalthusianismo. É uma palavra difícil, longa, mas é um conceito bem tranquilo. Eu diria que dos três aqui que a gente vai trabalhar na aula de hoje, o neomalthusianismo é o mais tranquilo da gente absorver. O exercício da semana vai ser um texto que vai conter, né, uma análise minha sobre essas três posições de se ler a população. Então vai ficar bem fácil de fixar. Mas eu diria também que, apesar de ser uma parte bem tranquila, é uma das partes mais importantes da população, né?
Ela que cai muito em vestibular, ela é muito importante para a gente entender como é que se lê a população, né? Como é que até hoje a população ela é voltada para a política pública, né? Para a gente entender algumas posições políticas que se toma com relação à Professor, população. desculpa, eu só te interromper um pouquinho. Não, Quais tranquilo. são as palavras? Eu não entendi, não. Ó, são os dois primeiros são autores, né? Que é Thomas Malthus e Karl Marx. E por último é uma postura, né? Uma ideologia que a gente chama de neomalthusianismo. Tranquilo? Como? Neomalthusianismo. Não, falhou a ligação. Como? Não, dos Neomalthusianismo. Diamises? Isso. Neomalthusianismo. Você escreve aí no chat, porque tá Você não tá ficando conseguindo na ver. internet. Você não tá conseguindo ver o slide, não? Tô vendo também não. Ai, gente, eu esqueci de compartilhar. Desculpa, gente, eu esqueci de Aí com ele, compartilhar. né? Ah, pronto, vou compartilhar agora. Tá carregando. Gente, como é que eu esqueci de compartilhar? Olha a cabeça ruim, como é que tá vendo? Estão vendo agora? Sim. Então Agora pronto. sim. Gente, quando for assim, vocês me avisam. Que o professor tá compartilhando, não. Então, Eu tô ó, vendo uma foto sua. neomalthusianismo. Neo significa novo, né? A gente vai ver que malthusianismo era uma ideologia, né, na leitura da população, que surgiu com esse carinha que chama Thomas Malthus, né? E o neomalthusianismo é uma retomada dos ideais desse cara, que tinham uma aplicação há vários anos atrás, mas que aparecem recentemente com outra proposta, mas que pega muito dessa proposta mais antiga, né? Então vamos falar sobre esse autor, né? Esse cara era um economista britânico, né? Ele nasce em 1766 e falece em 1834. O nome dele era Thomas Malthus, né? E é importante a gente entender o contexto em que esse cara cunhou, né, criou o que a gente chama de malthusianismo. Ele vivia num contexto, né, em que a população europeia ela estava crescendo muito, né? A gente já tinha aí o processo de industrialização acontecendo. Então a gente pega lá na primeira aula, né, onde a gente falou do antigo regime demográfico. O antigo regime demográfico, ele deixa de existir quando aparece a indústria, né? Quando começa a industrialização. Então a lógica de crescimento da população deixa de ser regulada pela mortalidade e passa a ser regulada por outra questão, né? Então ele surge aí na Europa e começa a formular as ideias dele num período em que a população já estava crescendo muito, né? Em comparação ao que era na Idade Média. Então isso vai influenciar demais no pensamento desse sujeito aí, que é o Thomas Malthus. Junto com isso, ele sofre forte influência do iluminismo, né? Quem lembra aí o que é o iluminismo, pessoal? Para me falar. Alguém? Iluminismo? Isso. É de ilusão e... Como é que fala? Que negócio? Ilusionismo, esses trem? Não. O iluminismo, ele foi uma postura, né? Que predominou durante a Revolução Industrial, né? Foi um dos motivos da Revolução Industrial, inclusive. Que era muito racional, né? Que falava do que a gente chama de empirismo, que é a comprovação por meio da vivência, né? Que falava dessa racionalidade, da capacidade de racionalizar, de pensar, de refletir criticamente, né? Foi a partir do iluminismo que surgiu a ciência como a gente conhece ela hoje em dia, né? Então era uma postura filosófica, né? Era uma filosofia que a gente chama de iluminismo. De um carinha, né, que chamava Rousseau, que era o principal
nome aí do iluminismo, né? Isso foi a cara, o rosto, assim, da idade moderna, né? Principalmente. E foi a partir daí que começaram a surgir uma série de transformações sociais que desembocaram na Revolução Industrial e numa série de outras mudanças significativas aí no mundo, né? Ficou claro o que é iluminismo, pessoal? Sim. Agora eu lembrei. Alguma dúvida? Eu acho que não. Tranquilo, então? Então, além do iluminismo, esse carinha aí também recebia uma influência muito forte do liberalismo econômico. Vocês sabem o que é liberalismo econômico? Já ouviram falar? Esse aí eu não ouvi falar, não. Então, pessoal, o liberalismo econômico nada mais é do que a teoria do capitalismo, né? São uma série de posições econômicas que regem o sistema que a gente vive, o sistema capitalista, né? Então, acreditar em livre mercado, por exemplo, acreditar na não regulação da economia, né? Seria o estado mínimo, né? Então, o governo ele faria o mínimo de intervenção e o mercado ele seria capaz de se autorregular, de se autoajustar, de combater as crises sozinho. Isso é o liberalismo econômico. Entendido? Então, o pilar dele, né, a principal sustentação do liberalismo econômico é o que a gente chama de propriedade privada, né? Então, a capacidade de adquirir e ser dono de terras, tá? Isso é a base do liberalismo econômico. E o Estado, o governo, ele serviria justamente para proteger essa propriedade privada. Ficou claro? Pessoal? Peraí, como é que é? O governo... A base desse sistema liberal, né, do liberalismo econômico, é a propriedade privada. Então, o governo, né, o Estado, ele seria responsável por proteger esse direito à propriedade privada. Entendeu? Ah, tá. Ficou claro? Por exemplo, eu tenho uma empresa, né? Isso. Então, eu pago os meus impostos, pago as taxas todas que eu tenho que pagar, Uhum. e o governo tem a obrigação, né, de me proteger ali contra, por exemplo, uma invasão, né, que alguém possa querer chegar e tomar o meu negócio, por exemplo. Isso. É mais ou menos assim? O liberalismo, ele parte desse pressuposto em que as pessoas podem ter terra. Então, uma pessoa pode ser proprietária da terra. Entendido? Não precisa de ser um negócio, não. Pode ser né, se a gente pega, por exemplo, os maiores latifundiários do Brasil, os grandes detentores de terra. A gente tem que entender que as empresas, elas sempre têm uma figura que obtém os lucros dessa empresa, né? Então, uma empresa, ela é presidida por uma pessoa, quando ela é uma empresa privada, né? Então, assim, se você olha os maiores latifundiários do Brasil, a grande parte deles são pessoas jurídicas, né? São empresas. Mas por trás dessa empresa tem um presidente, tem alguém que está obtendo os lucros dessa empresa, certo? Mas você tem também pessoas físicas ali nessa lista, né? Que são no nome desses próprios fazendeiros, que eles acumulam terra, né? Não é no nome de uma empresa. Ficou claro agora? Não, como é que é? As pessoas acumulam terra? As pessoas podem acumular terra na forma de uma empresa, né? Mas elas também podem acumular terra em nome próprio, assim. Mas é importante que a gente entenda que uma empresa privada, ela tem um chefão, né? Um chefão que está ali acumulando os lucros que essa empresa gera. Entendido? Agora entendi. Mais alguém, gente? Mais alguma dúvida? Não? Vamos lá. Tá tranquilo?
complica. Para Cléo. mim, Então tá. Então, além do iluminismo, o liberalismo e a ideologia protestante também foi de grande inspiração para o Thomas Malthus. O que é a ideologia protestante? A ideologia protestante é também um pilar do capitalismo, né, pessoal? Porque até o momento em que surge o protestantismo, que é uma religião, né, que foi criada a partir da Igreja Católica, né, foi um padre ou bispo, não sei qual era o cargo dele, que se revoltou contra a Igreja Católica, chamava Martinho Lutero, e fundou o protestantismo, né? O protestantismo que a gente conhece hoje são os evangélicos, né? Então essa é a lógica evangélica, né? Enquanto a Igreja Católica ela proibia o lucro, que eles chamavam de usura, o evangélico ele já tinha um discurso que parece muito com o que ele tem hoje em dia, de que você pode ficar rico com seu próprio esforço, né? Que você não tem problema você acumular riqueza desde que seja honestamente. E isso serve de inspiração para esse cara aqui, para o Thomas Malthus. E serve de sustentação para o sistema capitalista. Entenderam? Uhum. Alguma dúvida? Não. Então vamos... Para mim, não. Perfeito. Vamos passar para frente, então. Então esse carinha aqui, pessoal, ele cria o que a gente chama de malthusianismo, né? O que é o malthusianismo? É o primeiro impulso, né? O primeiro momento que a gente pensa uma relação entre população e desenvolvimento econômico, né? Para Malthus, esse crescimento populacional e econômico são inconciliáveis. Não dá para conciliar. Então, se você tem uma população grande demais, você vai ter um quadro econômico ruim. Por que ele diz isso? Ele parte de dois pressupostos, né? Que o alimento ele é necessário para a existência humana, né? A gente precisa se alimentar, e que existe uma paixão incontrolável entre o sexo masculino e feminino, né? Então, o que isso significa? A gente precisa de terra agricultável, né? Terra fértil, para a gente poder produzir alimento. Mas essas terras, elas têm um limite, né? Elas não são infinitas, né? E o que acontece? Ele fala que com o crescimento da população, que é resultado dessa paixão incontrolável entre os sexos, vai acabar consumindo toda a fonte de alimento do planeta e a gente não vai ter como alimentar todas as pessoas. Entenderam? Exatamente. Essa é a lógica dele. Essa é exatamente a lógica dele. Né, gente? Assim, batido. Sem lógica, né, Gabriel? Porque assim, ele desconsidera várias questões, né? Ele desconsidera que a gente pode ter um avanço tecnológico, que é o que a gente tem hoje, que permita que a gente produza mais, que a gente produza até mais do que é necessário para a gente consumir, né? Tanto que a gente tem uma perda enorme na agricultura. Ele desconsidera que existem relacionamentos que não são heterossexuais. Ele desconsidera que existem pessoas que não são férteis sexualmente, né? Ele parte de um pressuposto de que o ser humano é um bicho doido que vai sair, né, fazendo essas coisas e reproduzindo até o planeta não dar conta mais. Plantar nunca, né? E aí, para ele, a fome e a miséria são um controle natural do crescimento da população. Então, além de falar isso tudo, né, e ir na contramão de um monte de coisa que hoje em dia a gente sabe que não é tão verdade assim, ele coloca a pobreza, né, como algo natural, né? Ele fala que é um processo natural em que o planeta, as leis naturais tentam se preservar dessa redução, né? Dessa redução da disponibilidade por conta do consumo humano, né? Então ele fala
é basicamente isso, né? A teoria dele é basicamente isso. Gabriel, Oi? ontem eu estava vendo uma reportagem, eles falando que tem um lugar, lá, mas isso é lá no Paraná, que eles fazem 4 plantações por ano na mesma terra, completamente diferente do que esse Báltico está, né? Sim. Quer dizer, E eles são consideram... 4 culturas diferentes, né, na mesma terra por ano. E eles consideram Isso também... em uma propriedade só, né? E eles consideram também que existe um problema de divisão, né, de distribuição dessa terra agricultável, né? Não um problema de gente demais para consumir. A gente vai ver que esse papo de que existe gente demais para consumir não é bem por aí. A gente não vai ver isso exatamente nessa aula, mas a gente vai estudar sobre superpopulação e etc. Mais para frente no curso, né? Mas vocês vão ver que isso não é um problema. A superpopulação Oi, pode falar. Aham. A super... Você acabou de dizer agora que a superpopulação não é o problema. O problema são as rendas, né, que não são bem distribuídas, né, são as oportunidades que são bastante escassas. Concentração de terra, né? Outros não. Concentração de terra. Aí sim, aí eu concordo, mas... Mas aí a gente vai ver, pessoal, que existe este carinha aqui, né, que chama Karl Marx. Ele, gente, vocês vão me desculpar, mas eu vou ter que ler porque foram várias profissões, tá? Não é uma só, não. Então, Marx foi um filósofo, sociólogo, historiador, economista, jornalista e revolucionário, que nasceu na Prússia. A Prússia, atualmente, ela integra a Alemanha, né? Então, vocês vão encontrar gente que diz que Marx era alemão, não está de tudo incorreto, né? Mas ele era apátrida, não sei se é a pátria ou apátrida, acho que é apátrida. Ele não tinha pátria, né? Ele foi, de certa forma, excomungado da Alemanha por causa dos seus ideais revolucionários. E viveu a maior parte da sua vida em Londres, no Reino Unido, né? Nascido em 1818 e falecido em 1883, né? Entre as suas centenas de obras, a gente tem principalmente o Capital, né? Em que Marx faz uma análise detalhada sobre o sistema que a gente vive, né? O capitalismo. Lá ele explica direitinho questões sobre valor, né? Sobre como é que funciona esse sistema que a gente vive e o porquê ele é tão predatório, né? Tão violento. Então esse é Marx, né? Para vocês conhecerem, vocês darem uma olhadinha na cara dele. Esse é o famoso Marx. E qual que é a proposta dele para a população, gente? Ele faz críticas muito fortes a Malthus, né? Então, entre as críticas que ele faz, ele fala que Malthus tem um olhar muito reducionista, muito reduzido da realidade, né? Que ele transforma questões econômicas, históricas e sociais que são muito complexas numa redução muito simples baseada em números, né? Então Marx critica muito essa questão em Malthus, né? E ele ressalta também que a teoria do Malthus ela não possui embasamento nas leis naturais nem históricas, né? Então ele detonou Malthus, basicamente, né? Para Marx, ele diz que não é possível a gente estabelecer leis gerais que classifiquem essa reprodução, esse comportamento reprodutivo da população. Não é possível quantificar isso em lei, né? Tanto que a gente vê que Malthus ele dá uma extrapolada, né? Ele dá uma viajada ali na maionese e cria um mundo meio fantasioso para tentar justificar as questões que ele está querendo justificar na teoria dele, né? Mas aí, gente, eu vou abrir aqui um parêntese falando sobre Malthus ainda, tá? Olha só, gente.
Malthus era um cara capitalistão mesmo. Ele era capitalista, né? Ele tinha uma teoria que se baseava inteira em cima dos preceitos do capitalismo, mas ainda assim a obra dele serviu de inspiração até os dias atuais, né? A gente tem até o caso da China, que não era um país capitalista, né? Mas que se inspirou nas ideias de Malthus e fez uma lei que visava controlar as taxas de natalidade, né? Olha que interessante. Então essa ideia malthusiana de controle da natalidade, né? De que era necessário controlar a reprodução, ela perdurou, ela durou muito tempo, né? É muito interessante também a gente pensar que quando Malthus fez a proposta dele, ele estava falando que a mortalidade era a reguladora disso aí tudo, né? A miséria, a fome ia dar um jeito de controlar a população, né? É isso que ele falava, que era natural e que ia dar um jeito de controlar a população, né? E Marx fala que não dá para conceituar isso assim, que é impossível você falar em leis naturais, né? De que expliquem a reprodução. Que a reprodução humana, gente, ela é variada, né? Você tem várias formas, várias dinâmicas de reprodução, várias formas de se relacionar, que não dá pra gente explicar por leis, né? E ele propõe o conceito do exército industrial de reserva, né? O que é isso? Marx basicamente fala que essa ideia de ter uma população muito grande, ela beneficia a classe capitalista, né? Que são os burgueses, os dominantes, né? Ele fala que quanto mais gente tiver, mais barata vai ser a mão de obra industrial para trabalhar nas indústrias, né, desses capitalistas. Porque você vai ter muita gente disponível. Então o valor da mão de obra vai ficar cada vez menor. Isso não faz muito mais sentido? O que vocês acham? Vocês não acham que isso faz um pouquinho mais de sentido do que falar que a paixão é o motivo da gente ter fome e miséria? Então, assim, essa é a reflexão que Marx deixa pra gente, né? Basicamente, que a superpopulação, a gente vai ver que tem problema até nesse conceito de superpopulação, ela existe em benefício à classe capitalista, né? Ficou claro aqui, pessoal? Alguma dúvida sobre Marx? Não, pelo menos esse aí está mais atualizado, né, com o nosso tempo, né? Ele faz mais sentido, né? Aham. O que mais, pessoal? Aí tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Aí tá beleza. Então tá ótimo. Então, pessoal, a gente entra agora no neomalthusianismo. Esse nomezão enorme, né? Mas que é muito simples de a gente entender. Então vamos pegar aqui. A gente olhou o malthusianismo, né? Neo significa novo. Então é um novo malthusianismo. Sim, gente, as ideias daquele cara malucão voltaram, e isso há muito pouco tempo. Qual que é o contexto disso aqui? A gente tem crescimento demográfico dos países do sul, né? Quando eu falo sul aqui, pessoal, eu não estou falando de sul geográfico, né? Norte-sul. Eu estou falando de um sul político, né? Então o norte seriam os países ricos e o sul seriam os países pobres, né? O que a gente pode dar de exemplo de país rico? França, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, seriam países do norte, né? Brasil, Chile, África do Sul, Índia, seriam países do norte, do sul, entenderam? Confundi, mas é do sul. Ficou claro, pessoal? Sim. Quando eu falo sul, é nesse sentido que eu tô falando. A gente vai ver mais pra frente que existem várias divisões, que a gente chama de divisões geopolíticas, a partir de como é que esse mundo funciona, né? Então você tem as divisões que dividem em subdesenvolvido, desenvolvido e em desenvolvimento. Essa divisão é uma divisão que parte de
de uma lógica que ela é puramente econômica. Então eu não concordo muito com usar ela em alguns casos. Você tem a divisão que é centro-periferia e semi-periferia, que é uma divisão muito boa para a gente conversar sobre algumas questões. E você tem essa divisão que ela é quase poética, né? De norte e sul. O norte dominando o sul. Entenderam? Não muito. Então, gente, vamos voltar lá. Existem várias formas de se diferenciar, né? De se dividir o mundo, né? De acordo com esse sistema político que a gente tem. O que a gente está usando aqui são os de norte, né? Norte seriam os países ricos, como França, Alemanha, Estados Unidos. E o sul seriam os países pobres, como Brasil, Índia, né? Argentina e alguns outros países pobres, né? Então, quando a gente usa sul, norte e sul aqui, no caso, a gente não está fazendo essa divisão geográfica, a gente está fazendo uma divisão política. Entendeu? Ah, tá. Era Perfeito? isso que eu não estava entendendo. É uma divisão política. Uhum. E outra questão do contexto do neomalthusianismo é que estava acontecendo a Guerra Fria, né? Era um mundo bipolar. Estados Unidos, né, contra a União Soviética. E aí, por volta de 1960, começa a circular alguns materiais que tinham uma posição que a gente chama hoje em dia de ecofascismo, né? Que é basicamente menosprezar o valor da vida humana em prol da vida, né, do meio ambiente, assim, como se o ser humano ele não fizesse parte do meio ambiente, como se o ser humano fosse uma coisa à parte que é só nociva para o meio ambiente, né? A gente vai encontrar isso com vários nomes, ecofatalismo, né? E várias outras nomenclaturas que a gente pode usar para denominar esse tipo de produção, né? O que esses caras fazem? Eles culpam os países do sul pela catástrofe ambiental, né? Então eles falam que esses países do sul, eles estão emitindo muito carbono, eles estão destruindo o meio ambiente, né? Por conta da forma como eles estavam se desenvolvendo, né? E eles culpam então esses países do sul pela catástrofe ambiental, né? A gente tinha aqui, né, na década de 60, você já tinha a qualidade do ar estava horrível, já tinha os primeiros indícios aí do aquecimento global, né? E aí, basicamente, o que eles estão propondo aqui com o neomalthusianismo é que as grandes populações, né, o crescimento da população está sendo responsável por destruir o meio ambiente, né? Então, enquanto Malthus falava que a mortalidade ia controlar a população automaticamente, de maneira natural, que era o curso natural as pessoas passarem fome, as pessoas estarem na miséria, né? Aqui os neomalthusianos vão falar que a gente está destruindo o planeta e que precisa controlar a natalidade. Senão a gente não vai dar conta de ter um planeta são, entendeu? Basicamente isso. É outra loucura, né? E aí, gente, se a gente pegar a análise bem... Se a gente analisar direitinho o que esses caras estão falando, eles só estão dando uma desculpa, entendeu? Embasada para manter os países do sul na posição de países pobres. Só isso. Só isso que eles querem. Eles querem que os países ricos e desenvolvidos continuem mantendo esse status, né? E continuem aproveitando da condição deles, e que os países do sul, os países pobres, que se explodam. Entenderam? Qual é a lógica deles? Pelo menos, do jeito que você explicou, é isso. É isso que eles estão querendo propor. Alguma dúvida, pessoal, aqui? Ô, Gabriel, igual os países do sul alimentam os países do norte. Exatamente. A maioria deles, né? Sim. E são os pobrinhos, são os que não valem nada, né? Deu. Tá. Exatamente. E eles, né, o mercado trata os produtos primários, né, as commodities, os produtos que vão se tornar produtos industrializados, essa matéria-prima,
com muito pouco valor, né? Como se fosse nada. Então, às vezes a gente ouve... Atualmente já é mais complicado ainda, né, gente? Porque nem mesmo a indústria ela dá dinheiro mais. O que dá dinheiro agora é conhecimento, né? A gente vive na era do conhecimento. Então, se você não tem pesquisa, se você não tem venda do que a gente chama de royalty, que nada mais é do que um direito autoral, de certa forma, a gente pode conversar mais sobre isso nas próximas aulas. Se você não tem essa venda desse conhecimento, né, desse como fazer as coisas, a indústria também já não vale de muita coisa, né? Mas nessa época aqui, 1960, a indústria ainda estava com a bola toda, né? E o que a gente tinha aqui nos países do sul, aqui no Brasil, por exemplo, era a venda de produto primário, de commodities, de matéria-prima, né? E isso não vale de nada. Não vale de nada no mercado. É muito barato. E se hoje em dia nem indústria está valendo, vocês imaginam, né? Tanto que esses produtos primários estão valendo hoje em dia, né? Enfim, muito pequeno. Então é isso sobre neomalthusianismo, gente. Ficou alguma dúvida? Para mim, não. Mais alguém? Tranquilo, Gabriel. Então, gente, como eu falei, hoje ia ser rapidinho, mas eu queria falar sobre isso um pouquinho com vocês, né? A gente comentou que o neomalthusianismo, ele serve de inspiração, né? Para o chamado ecofascismo, né? Então, o que é ecofascismo? Aqui a gente tem um exemplo muito simples sobre o que é um discurso ecofascista, né? O ser humano é a doença e a pandemia é a cura. Vocês com certeza já viram alguém falando isso alguma vez, sabe? E isso nada mais é do que discurso ecofascista, né? Que é defender a natureza aos custos de vidas humanas, né? E aqui a árvore responde para ele. Doença é esse sistema econômico que recompensa a devastação, não as pessoas, né? Então a gente vive num sistema, gente, em que 79% da água consumida no nosso país vai para o agronegócio, né? Então aqui ela ainda diz mais. Quem morre é quem menos se beneficia do sistema e tem menos poder individual para mudá-lo. Pare de individualizar a questão. Pense estruturalmente, né? Então a gente tem que pensar para além da ação individual, né? Não que a ação individual não seja importante, tá, gente? Reciclar é muito importante, tá? Não jogar lixo no chão é muito importante, né? Mas a gente tem que lembrar também que existe uma estrutura política. A gente conversou sobre isso nas nossas aulas de meio ambiente. A gente tem que lembrar que existe, por exemplo, um agronegócio consumindo 79% da água do nosso país, né? A gente tem indústrias que poluem num nível muito mais acelerado do que um carro. A gente tem uma série de queimadas na floresta, procurando abrir pasto para boi, né? E isso é tudo feito por grandes fazendeiros, né, gente? Então é importante que a gente leve em consideração a nossa ação individual, mas também é muito importante que a gente entenda como um problema político, né? Se a gente só responsabiliza o indivíduo, a gente cai num discurso ecofascista e neomalthusiano, né? A gente vai achar que o problema do mundo é ser ter gente, né? E vocês acham mesmo que uma pessoa que vive em situação de extrema miséria, né, no interior de algum país muito pobre do continente africano, vocês acham mesmo que essa pessoa está poluindo tanto quanto um estadunidense? O que vocês acham? Claro que não, né? Com certeza que não, né? Então fica Não aqui. tem dinheiro nem para poder comprar um pão, para poder pegar o papel e poluir a rua. Exatamente. Jogar o papel na rua. Pois é, e aí que a gente volta nessa frase aqui, né? Quem morre é quem menos se beneficia do sistema e tem menos poder individual para mudá-lo, né? Então com essa reflexão, gente, a gente fecha a aula de hoje. Foi mais rapidinho mesmo. Mas eu vou mandar para vocês um texto,
tá? Aproveitando esses 10 minutinhos que a gente tem aí sobrando, vocês pegam ele para fazer a atividade depois, tá? Muito obrigado. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação ao texto que eu vou mandar, com as questões que eu vou passar, vocês podem ficar à vontade para me procurar, tá bom? E lembrando que o exercício dessa semana é opcional também, tá? Na verdade, eu vou mudar. Vou mudar uma pequena coisa. Como a gente era dia da nossa atividade semana passada e a gente não teve aula, a leitura do texto é obrigatória, tá? Só as questões que vocês têm a opção de me responder ou não. Mas a leitura do texto é obrigatória, tá? Combinamos assim, então? Com a leitura do texto, você responde as perguntas? Isso. Com a leitura do texto, você responde as perguntas. Pode voltar Não na faz tudo aula, junto aí. tá bom? Pode voltar na Ok. aula. Então ficamos Mas é combinados pra assim. mandar pra você, igual mandou pra Isabela, é pra ler, gravar o áudio da gente mandar? Não, eu vou acreditar em vocês, né? Que vocês vão ler. Né? Eu vou confiar em vocês. Mas aí vocês têm que ler mesmo, porque é muito importante, tá? Até porque, Gabriel, para você poder responder o que você vai passar, vai ter que ler, porque Vai. senão como que vai fazer? Não vai ter que como ler. fazer. Eu vou confiar em Justamente. vocês. Igual eu confiei na primeira aula. Então vocês, por favor, não me decepcionem, tá? Confio em vocês. Tá bom? Ótimo. Ok. Ô, Gabriel, Pode Sim, falar, mas Cris. acabou que semana foi corrido. Eu queria que, se você puder, mandar para mim a fórmula lá, como que faz para calcular da atividade passada. Tá. Beleza. Qualquer coisa eu gravo um vídeo te explicando, alguma coisa do tipo, tá? Eu tentei ontem, mas eu não consegui. Eu também não consegui, não. Tá. Eu também não. Na aula de revisão, a gente vai rever todas essas fórmulas, tá? Tá certo. Mas quem tiver dúvida, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo. Eu tô de férias agora, né, gente? Da UFMG. Então eu posso gravar um vídeo extra só resolvendo essas fórmulas, se vocês quiserem, tá? Ótimo. Aí a gente combina direitinho na próxima aula. Mas quem tiver dúvida, pode me chamar que eu dou meu jeito de explicar, tá bom? Tá Você deu certo. uma olhada nos exercícios, Gabriel? Oi? Porque eu fiz essa conta, né? Uhum. Aí eu queria, se você deu uma olhada, assim, mais ou menos, em quem fez? Eu dei uma olhada em quem fez. Acho que foram poucas pessoas até agora, porque no WhatsApp eu não recebi nenhum. E no Class Não, mandando no Class. Não, eu olhei só por alto. Eu vou responder no máximo até o final de semana, quem já fez, tá? Mas Tá não bom. precisa preocupar com essas atividades opcionais, vocês podem entregar a hora que vocês quiserem, tá? Se vocês Mas quiserem, ela é boa, essas atividades são boas para a gente fixar pra a vocês matéria. fixarem. Por isso que é muito importante que vocês façam, tá? Então, assim, Nossa, eu fico orientada quando eu não consigo fazer. não, mas pode deixar que a gente vai explicar direitinho, você vai conseguir fazer. Eu pedi a ajuda do Vinícius também, pra ver se ele reforça alguma coisa na aula dele, pra ver se ele topa, mas vai dar tudo certo, tá? Então, gente, eu vou deixar como obrigatória a leitura do texto, tá? As questões vão ser opcionais, mas a leitura do texto é obrigatória, tá? Tudo bem. Lembrando, Tá bom. tem que ler. Então, boa noite, pessoal. Abraço. Boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa Até noite mais a pra todos. Boa vocês. noite, pessoal.